Olá, meus caros alunos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Sejam bem-vindos aí para mais uma aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos comentar sobre Nietzsche, né? Esse filósofo aí alemão, que tem uma vasta obra, uma vasta influência, né, sobre vários pensadores, né, que vieram após ele. Algumas obras, né, são mal interpretadas, tá? Devido à forma com que ele escreve as palavras, né, que ele utiliza, e, inclusive, devido à sua associação, né, ao nazismo, né? Só que o Nietzsche, ele era contra, né, qualquer tipo de ideologia, né? Ele era contra a democracia. Então, assim, o Nietzsche, ele criticava tudo, tá? Então, essa associação, né, que as pessoas costumam fazer, né, das obras de Nietzsche ao, né, nazismo, principalmente com a ideia ali, né, de um super-homem, né, de um homem que reconhece ali, né, os seus valores e age, né, segundo seus próprios princípios. Isso vai ser adotado ali, por exemplo, associado à raça ariana, né? É, que foi muito defendida ali pelos alemães ali durante o nazismo, né, durante a Segunda Guerra Mundial ali. Mas essas ideias, elas foram defendidas mais pelo seu cunhado e pela sua irmã, né? Então, após a sua morte. Inclusive, tem vários textos, né, trechos, né, de cartas nos seus próprios livros, né, que deixa bem claro que Nietzsche, ele era um antitotalitário, um antidemocrático também, né, mas que ele não teria, né, associações aí com as ideias do nazismo, tá? Apesar dele ter morrido bem antes, né, do nazismo, as ideias antissemitas já, né, eram discutidas, né, eram espalhadas ali pela Alemanha, né, no período em que ele viveu. Inclusive, ele era um grande admirador, né, de Richard Wagner, né, um compositor de ópera ali alemão, né, que era um antissemita. Inclusive, o Hitler, né, curtia bastante, né, as óperas de Richard Wagner, e recentemente, né, alguns meses atrás, o secretário de Cultura, né, aqui do Brasil, né, ele fez um discurso com a, a ópera, né, de Richard Wagner atrás, e as pessoas, né, chamaram ele de nazista, falando que ele estava fazendo apologia, né, ao nazismo. Enfim, o Nietzsche, ele era um admirador, né, de Richard Wagner, das óperas dele, né, mas devido a esse comportamento antissemita de Richard Wagner, o Nietzsche, ele acaba, né, se distanciando, né, desse compositor. Então, assim, foi uma interpretação, né, que foi construída aí ao longo do tempo erroneamente, tá? Nietzsche, ele era um crítico, tá? Impiedoso aí do passado, né, da sociedade que ele vivia, dos valores morais, né, em que estavam imperando, né, na sociedade desde, né, o período socrático até os dias atuais. E ele, né, acreditava ali ser um profeta do futuro, né, da forma com que ele iria criar novos valores, né, discutir novos valores, né, para, né, a vida a partir dali. Né? Então, a ideia, né, de Nietzsche era destruir todos os valores construídos, né, pelo homem até então. Que esses valores morais, esses valores religiosos, eles impediriam, né, o homem de se preocupar mais com a sua própria vida, né, de liberar os seus instintos, né, emocionais. Ele vai falar que desde Sócrates a gente perdeu muito, né, esses instintos nossos, né, as nossas paixões, né, as nossas ações ali feitas, né, pelo coração, e dando muita importância à razão. E essa razão, ela acaba, né, criando a chamada moral dos escravos, né? As pessoas, né, não fazendo nada, né, com relação à sua realidade, né, aceitando essa realidade em que
ela está inserida nessa realidade trágica sem fazer nada, né, para mudar isso, na esperança aí, né, de um mundo metafísico, né? Então, desde Platão, Sócrates, eles acreditavam nessa ideia de um mundo metafísico, né? O Platão dizia que existiria o mundo das ideias, né? O mundo ideal, tá? Então, que as pessoas poderiam alcançar ali, né, por meio da filosofia, mas, né, meio que impediria essas pessoas, né, de viverem o mundo real, né? Então, cria-se amarras, né, esses valores. E isso foi ainda mais pressionado com o cristianismo, quando o cristianismo ele domina o Ocidente ali após a queda do Império Romano, né? Então, essa questão é muito cara, né, para Nietzsche, né? A gente romper esses valores aí morais, sociais e principalmente religiosos, né, que vai criar aí uma moral do escravo, tá? E a gente vai trabalhar isso um pouquinho mais para frente. Então, ele sofre influências aqui de Schopenhauer, né? Um filósofo que vem antes dele. A gente não fez nenhuma aula, né, sobre Schopenhauer. Talvez eu aborde um pouquinho, né, na hora que eu for falar ali da escola de Frankfurt, tá? E aí eu pego cada um dos filósofos da escola de Frankfurt, né, e faço um paralelo anterior aí, né, com Schopenhauer, mas a influência, né, que ele sofre, mas depois ele rompe com Schopenhauer, é que Schopenhauer ele era um pessimista romântico, né? Ele falava que a vida era trágica, né? A vida era dor, a vida era tristeza, tá? Só que ao reconhecer esses aspectos aí da vida, o que a gente iria fazer? Nada, né? Então, o pessimista romântico, né, dessa ideia aqui de Schopenhauer, é que a gente reconhece a vida trágica, mas a gente não faz nada para mudar. A gente simplesmente aceita essa vida e espera a morte chegar, tá? Sem fazer nada, né? E o Nietzsche, ele reconhece essa vida trágica, tá? Mas ele tem um papel ativo, né? O sujeito ele tem um papel ativo, né, de tentar ressignificar o mundo em que ele vive, né, e viver nesse mundo trágico, né, aceitar essa vida trágica e viver até a morte chegar e não esperar sem fazer nada essa morte chegar. Tá? Então essa é a influência que ele sofre aí, né, de Schopenhauer, principalmente, e o rompimento, né, a mudança que ele faz, né, desse pensamento aí de Schopenhauer. Aí as principais obras dele, né, mas assim, tem várias, assim falou Zaratustra, é onde que ele vai propor ali, né, a morte de Deus e também fazer uma analogia à moral, né, do escravo, a moral aristocrática, a sua obra Além do Bem e do Mal, tá, que essa questão, né, do bem e do mal, ela também é uma questão construída, né, para atender às necessidades ali, né, de um determinado grupo, de uma determinada época, né? Então que a gente faça nossas ações não preocupando ali, né, se faz, né, se o bem, né, se faz o mal, né, o que é isso, o que é o bem, o que é o mal, isso depende de um ponto de vista, né, de um determinado grupo, de uma determinada época, tá? E a genealogia da moral, que a gente vai falar muito aqui, tá? Que é onde que ele busca, né, entender onde que começou a surgir essa questão aí, né, da moral como impeditiva, né, do homem viver plenamente, né, do homem ser responsável ali pelas suas ações, tá? Então, isso, nessa genealogia da moral, ele identifica que esses valores, eles começam a surgir com Sócrates, né, depois Platão e depois com o cristianismo. Então, são os dois grandes momentos, né, do surgimento aí dessa moral como impeditivo, né, do homem viver segundo os seus impulsos, né, segundo, né, o seu coração, né, segundo as suas emoções. E é aqui que ele vai propor ali, então, a transvaloração, né,
dos valores, tá? Ou seja, uma superação desses valores aí morais e religiosos construídos. E, né, também o anticristo, né, que eu já comentei um pouquinho com vocês ali anteriormente. Então, com 24 anos, né, ele foi professor, né, de filologia, que é uma área da filosofia que estuda textos antigos, né, principalmente textos ali, né, da Grécia clássica, né, da Grécia antiga. Então, o Nietzsche ele era um grande admirador aí, né, da Grécia, né, do conhecimento ali grego, principalmente aquele conhecimento anterior a Sócrates, né, que inclusive, ele faz uma analogia, né, aos deuses gregos, né, para identificar essa forma com que a gente viveria, tá? Que eu vou falar um pouquinho mais à frente para vocês. Então, dura 10 anos, né, a sua licenciatura ali, né, na faculdade, na Universidade da Basileia, na Alemanha, tá? Mas por questões ali de saúde, né, ele acaba abandonando e viaja, né, para vários países, né, conhecendo ali um pouquinho mais a Europa, vai na Inglaterra, vai na França, né, e isso tudo contribui para a sua obra, né, para o seu pensamento. Isso tudo é muito importante aí, né, associar a vida, né, do autor, do filósofo, com a sua obra, com o seu pensamento. E aqui alguns, né, conceitos que a gente vai trabalhar aí ao longo da aula, né? Ele definia-se não como um homem, mas como um dinamite, né? Ele próprio, né, falou que ele seria um dinamite, porque dinamite destrói, né? Então, a filosofia, né, de Nietzsche, ela não está preocupada em criar, né, novos conceitos, mas destruir tudo aquilo, né, que a filosofia, né, que a sociedade, né, que os homens criaram até então, né? Então, por isso que ele é um crítico, né, impiedoso. Ele critica tudo. Tudo para ele não tá bom, tudo para ele é ruim. Ele critica a história, critica a psicologia, né? Critica a religião, critica todos os ismos, né? Feminismo e nazismo, que nem existia, né? Ainda, né? Ideologias, marxismo, enfim. Ele critica, né, tudo, praticamente, tá? Então, é por isso que ele era um dinamite. Inclusive, a sua filosofia, né, tem uma parte que ele fala, né, da filosofia como se fosse um martelo, né? Desse martelo que vai destruindo esses valores, né, construídos. Ele proclama, né, a morte de Deus, né? E inclusive ele vai falar que nós, com base em nossas ações, né, fomos matando Deus, né? Ao longo aí, né, do tempo, e com a morte de Deus, a gente, né, passaria a viver segundo as nossas próprias concepções, né, e não presos a uma entidade metafísica, né, que estaria olhando, né, para nós e nos julgando com base ali em nossas ações, impedindo que a gente vivesse da forma como a gente às vezes gostaria, que a gente achasse correto. Tá? Muitas vezes a gente né, para pensar em alguma ação nossa, né, as pessoas, né, que têm essa concepção de Deus, né, de religião aí, e fala assim, nossa, será que Deus vai achar correto eu fazer dessa forma, né? Será que aos olhos de Deus isso é uma forma correta, é uma forma incorreta? Então, quando a gente para, né, para olhar assim, esse julgamento, né, de Deus impede que a gente haja, né, da forma como que a gente gostaria. Tá? Então ele propõe aí né, fala dessa morte de Deus para que a gente seja responsável ali pelos nossos atos, tá? Tratou então, né, da moral dos escravos e da moral dos aristocratas, né? A moral dos escravos seria esse comportamento, né, essa negação de algumas pessoas, né, de aceitarem o mundo em que elas vivem sem poder fazer, sem, né, ter um interesse, né, sem ter uma força, né, impeditiva ali, tendo uma força impeditiva, né, de fazer alguma coisa, né, com relação à sua vida. Então,
uma questão ali de predestinação, de destino, sou pobre porque Deus quis, né? E aceitar o mundo ali, né, na sua miséria sem fazer nada. Então essa seria ali a moral, né, dos escravos. E a moral dos aristocratas seria aquelas pessoas que reconheceriam, né, todos esses valores morais, sociais, religiosos aí, né? E romperia com esses valores e passaria a agir da forma com que ele, né, se preocuparia, né, com a forma com que ele acharia, né, que se fosse correto e não segundo esses valores que estariam amarrando, né, o seu comportamento. E então ele propõe aí a transvalorização dos valores, né, a superação desses valores construídos, né? E ao superar esses valores construídos, a gente cria, né, novos valores, mas valores individuais, tá? Valores que a gente ache correto que nós, né, devamos seguir e não que fosse imposto a uma sociedade. Aí aqui a imagem, né, da irmã de Nietzsche, né, fazendo uma visita aqui, né, a Hitler entregando aí a bengala, né, do Nietzsche ao Hitler. É aquilo que eu falei para vocês, né, dessa associação das obras de Nietzsche ao nazismo, né, mas que estava muito mais ligada à irmã dele e ao cunhado dele do que propriamente o próprio Nietzsche. Então, né, a transvalorização dos valores. O Nietzsche, né, então, ele vai negar, vai recusar uma série de valores e conceitos aí. Principalmente dois que eu já comentei com vocês, né? O pensamento ali racional que é iniciado por Sócrates, né, e depois ali por Platão, que é o seu pupilo, né, que passa a questionar a buscar uma verdade, né, com base em questionamentos e também os valores religiosos, né, impostos ali principalmente com o cristianismo, tá? Mas o Nietzsche ele vai criticar todas as religiões, tá? Por isso que ele é considerado aí um ateu, tá? Mas ele não faz suas críticas à figura, né, metafísica de Deus, à figura de Jesus Cristo, não, né? Mas sim aos dogmas religiosos, né, que impede, né, que cria esses valores morais e impede os homens de agirem ali por conta própria. Então, olha lá, recusa que os valores religiosos herdados de tradições muito distantes da sociedade atual, né, dizendo que não exerce mais a função alguma na maioria dos indivíduos, né? Então, dizendo que esses valores, né, quando foram criados, até, né, exerceriam uma determinada função, mas que eles foram perdidos ao longo do tempo, né? Inclusive, muitas pessoas matando, né, em nome de Deus, fazendo guerras ali em nome de Deus. Então, esses valores herdados, né, no mundo atual estão muito, né, distantes daqueles que foram propostos, né, inicialmente, né? Então ele recusa esses valores aí religiosos, tá? Ele recusa aqui também, né, o pensamento de Sócrates e Platão, né, que vão impor um moralismo que vai valorizar muito mais a humildade. E ao valorizar essa humildade, assim como o cristianismo faz, né, pregando aí a caridade, né? Essas características aí humildes, tá? Vai contra os valores que, né, faz com que a gente torne, né, que faz com que a gente seja ser humano, né? Que é o orgulho, a confiança, né, e a nobreza. Tá? Então, valores essenciais aí para os seres humanos. Então, esses valores racionais, né, esse moralismo cristão, né, eles vão sufocar esses valores aqui que, para Nietzsche, seriam os que nós deveríamos mostrar, né, que identificaria a gente aí como sendo, né, uma pessoa muito mais forte, né, uma pessoa que conseguiria pensar ali por conta própria, né, agir ali de uma forma mais correta. Né? Então ele faz uma forte crítica aos pressupostos religiosos
que invertem os valores fundamentais que permitiriam os homens alcançar o estado de civilidade, né? Então, esses valores religiosos impedem isso, é um impeditivo, é uma amarra, né? E impede que os homens exerçam o livre-arbítrio, tá? Que tenham, né, consciência ali de suas próprias ações. Então, né, faz sua crítica aí ao apego que o homem desenvolveu pelos valores morais e como estes derivam da aceitação de pressupostos metafísicos e religiosos. Tá? Então, as duas principais críticas mesmo, né, desses valores construídos na nossa sociedade são os valores, né, racionais, iniciados aqui, né, por Sócrates, Platão, né, principalmente também com essa questão de um mundo metafísico, tá, de um mundo ideal, né, então transformando o mundo em que a gente vive, né, num mundo num mundo sem sentido, né? Viver nesse mundo aqui não tem sentido, já que o mundo ideal ainda está nos esperando, tá? Então, isso que ele fala, tá? Com essa relação a esse mundo metafísico aí, então essa crítica. E esses valores religiosos aí também, né? Que apoia-se nesses conceitos aí metafísicos, né? De paraíso. O cristianismo, ele sobrevive, ele vai falar que o cristianismo, ele sobrevive com base aí no pecado, né? Porque se as pessoas não têm essa consciência de que o que elas fazem é pecado, o cristianismo, né, ele não vai sobreviver, tá? Porque ela não vai precisar buscar ali, por exemplo, perdão ali, né, da igreja, né, dessa religião. Então, ele está falando exatamente isso, para destruir todos esses conceitos, esses valores morais, né, e que a gente passe a viver com base em nossas próprias ações. Então, Nietzsche, ele é um filósofo da vida, tá? Ele é um filósofo ali existencialista, um filósofo, né, que está preocupado com a nossa vida no presente, que a gente viva cada dia, né, como como se fosse o último, né, digamos assim, né, o carpe diem mesmo, tá? Viva a vida aqui como se fosse o último, né, sem se preocupar, né, com esse futuro. Então, né, um crítico, né, a gente já falou, né, dessa crítica aí, né, que Nietzsche critica, né, vários aspectos, né, e para Nietzsche a filosofia de Sócrates, né, a quem ele chama de o homem de uma visão só, instaura o predomínio da razão, reprimindo e sufocando os instintos humanos. Aí aqui vem, né, a origem ali, né, de como seria, né, a vida, né? Para ele, os homens, né, teriam dois comportamentos, né, dois instintos ali. O instinto apolíneo, né, que seria aquele instinto ali racional, né, e os instintos ali emocionais, né, que seria o instinto dionisíaco, tá? E ao utilizar, né, valorizar mais a razão aos instintos emocionais, né, aos sentimentos, ele estaria sufocando esses instintos humanos. E para ele, né, o correto seria ter um equilíbrio entre esses dois. E existiria esse equilíbrio, né, naquela filosofia pré-socrática, né, uma filosofia, né, cosmológica, né, onde que estava mais preocupado ali com as questões da origem, né, do universo, do mundo, né, dos seres, né, do que dessa questão de uma busca por uma verdade absoluta, né, desse aprofundamento aí de um conhecimento, né, por uma questão metafísica, né? Então ele vai utilizar aí, né, do seu gosto pela filosofia clássica, né, dos deuses aí Apolo e Dionísio, tá? Então ele vai desenvolver a ideia de que antes da filosofia socrática, né, na filosofia pré-socrática, estava, né, predominado ali um equilíbrio entre o espírito apolíneo e o espírito dionisíaco, né? Eles se complementavam, né, dialeticamente. Então, você atendia aos seus
os seus instintos sentimentais, né, os valores nobres, né, que os homens, né, colocariam para fora com base nos seus sentimentos ali, né, extrapolava os seus desejos e contrabalanceava aí com o uso da razão, com esse espírito apolíneo. Só que a partir de Sócrates, esse espírito apolíneo, né, ele sobressai e sufoca, né, esse espírito dionisíaco. Então, para ele, o papel da filosofia seria, né, resgatar, né, esse instinto dionisíaco, tá? Esse instinto aí mais aflorado aí pelas nossas paixões, pelos nossos sentimentos. Tá? Então, olha, o espírito apolíneo, derivado de Apolo, né? Deus da racionalidade, né? Deus da ordem, da medida, do equilíbrio. E o dionisíaco, né? Vindo aí do deus Dionísio, Deus da embriaguez, da paixão, da alegria, do instinto, né? De afirmação da vida. Tá? Então, quando esse equilíbrio ele é rompido com as ideias ali de Sócrates, né? E depois, né? Com as construções morais ali, né, religiosas do cristianismo, etc., tá? Ele propõe, né, que nós retornemos a esse equilíbrio. Né? Ele não propõe também que o dionisíaco seja superior, né? Mas que volte a um equilíbrio, porque esse equilíbrio ele foi perdido e a gente passou, né, a agir somente com base, né, na razão, tratando tudo aquilo que vinha, né, dos nossos sentimentos como irracional. Né? Quantas vezes, né, até nas próprias aulas de filosofia, já dei esses exemplos, né, com base em outros autores, da forma com que a gente age, né, com base nos sentimentos, nos nossos sentidos, né, nós somos tratados, né, como sendo seres irracionais, né? A sociedade ela faz com que a gente haja racionalmente, né? E sufoque esses instintos, né, emocionais, né, que a gente tem. Tá? Esse lado aí, né, dos sentimentos nossos, né, fazendo com que a gente compreenda que somente o pensamento racional é o correto. Né? Então, é isso que o Nietzsche ele, né, propõe ele com a filosofia, né? Quebre esses valores e resgate, né, recupere esse papel aí dionisíaco na nossa vida também, tá? E não só esse papel racional. Então, no seu livro aí, Genealogia da Moral, ele busca, né, essas origens, né, de genealogia vem aí, né, das origens, né? Então, de onde que começa a surgir, né, esses valores aí morais, tá? Então, ele busca, né, lá em Sócrates, então, olha só, a racionalidade é a negação dos aspectos vitais, pois não suporta aceitar a vida como ela se apresenta, né, essa vida caótica. Então, a racionalidade, ela não consegue enxergar todas essas tragédias, né, todo o sofrimento, né, da nossa vida, né, e acaba negando isso, né, criando saídas para essa vida sofrida, né, nossa. Tá? E a partir do momento que a gente aceita essa vida como ela é, a gente age, né, com base nos nossos sentimentos, né, a gente vai ter passa a ter um equilíbrio, tá? Então é por isso que ele vai falar que o espírito apolíneo vai criar uma moral, né, do fraco ou a moral do escravo, né, que eu comentei mais para frente. Então a moral do escravo é essa moral que o sujeito ele não suporta a vida, né, e acaba criando valores por não aceitar a realidade como ela se apresenta. Né? Então, a negação da realidade. Né? Então, é você viver a sua vida na crença de algo melhor no futuro e aceitando toda essa a realidade trágica em que a gente vive sem fazer nada para mudar isso, tá? Então, essa é a moral aí do escravo, tá? Você aceitar
né, negar a sua realidade na crença de um paraíso, né, na crença aí de uma vida melhor após a morte, na crença de uma reencarnação, né, se você está sofrendo muito no mundo hoje, né, você irá reencarnar, né, numa vida melhor no futuro, né, porque você está pagando ali os seus pecados, né, nesse momento, é numa aceitação de uma predestinação. Tá? Então, essa é a moral do fraco, a moral do escravo, que é criada, né, por esse espírito aí racional, tá? De não suportar esses valores trágicos, dolorosos, né, que a gente se depara ao longo da vida. Aí, por outro lado, né, nós temos aí a moral, né, dos fortes, ou a moral aristocrática, né, para aqueles que aceitam a vida como ela é, né, nessa sua brutalidade, sem precisar criar, né, conceitos, né, conceitos religiosos, né, valores morais. Então, Nietzsche ele vai contra todos os conceitos, né, que são criados pelo homem. Conceito de Estado, de progresso, né, de ideologias, religiosos, tá? E que a gente viva a vida como ela é. Tá? Então, quando a gente consegue romper esses valores e agir por nossa própria conta, né, por nossas próprias vontades, a gente, né, alcança esse espírito aí, né, valoroso, né, esse espírito aí forte, né, que vem de uma moral aristocrática, que a gente não está presos a nenhum valor, né, social, a nenhum valor religioso. Então, essa é a diferença, né, dessas duas morais. A moral do escravo é aquela pessoa, né, que não faz nada para mudar a sua realidade. Ela nega a realidade em que ela vive, porque ao escravo era negado, né, esse papel ativo, né, na sociedade ali, né? Ele tinha essas amarras, né? O escravo ele tem amarras, ele tem impeditivos de agir, né, de ser livre, né? Já o aristocrata ele é livre para fazer o que bem entender ali, né, da sua vida. Então por isso que ele usa, né, essa metáfora aí, essa figura de linguagem aí para representar essas duas morais aí, né? E vem aí o cristianismo, né, que cria também, que fortalece essa moral do escravo, afirmando aí que as pessoas escondem suas fraquezas na moral cristã, né? Porque o cristianismo ele prega isso, prega pobreza, lá olha só um trecho aí ó, da Bíblia. Bem-aventurados os pobres de espírito. Então está falando que quem é pobre de espírito, né, quem ou seja até financeiramente e tal, alcançará uma salvação, né, eles que estão corretos, essa questão da compaixão, da humildade, né, é tudo um impeditivo para que esses homens ajam por conta própria. Né? Então, por isso que ele é um crítico ferrenho aí da religião. E aí ele vai criar a sua filosofia do martelo, que eu já comentei com vocês, que é o papel da filosofia de destruir todas as bases, né, desses valores construídos. Tá? E o Nietzsche ele não tem ele não quer criar, né, um novo papel para a filosofia. Né? Ele quer romper com essas bases, né, e ter a partir do nada, né, que aí vem a filosofia, né, do Nietzsche, né, que é o niilismo, né? Então, ao destruir todas essas bases, nós vamos ter o quê? Nós vamos ter nada, né? Nós vamos ter o niilismo aqui. E a partir desse nada, né, a gente cria várias oportunidades, né? Nós estamos livres para, né, transformar a nossa realidade, né? Porque nós não temos mais nada nos impedindo, né, de agir segundo os nossos instintos, né? Todos aqueles valores foram destruídos. Então, olha, na obra Genealogia da Moral, o autor busca encontrar a origem dos valores, dos preconceitos morais, né, tecendo uma crítica ao cristianismo. Essa origem começa lá de Sócrates e segue aí, né, Platão, cristianismo e assim por diante, né? Dos filósofos seguintes.
Aí cria aí essa filosofia do martelo, que é justamente identificar esses pressupostos, né, as bases desses valores e destruí-los, destruindo inclusive as filosofias, né, anteriores. Não podemos dizer que o projeto filosófico é pensar como os outros filósofos, né? A filosofia de Nietzsche, então, é recusar as perguntas feitas pela filosofia, tá? E não propor uma nova questão ou perspectiva, né, de resposta. Tá? Então, por isso que ele é tido aí como um profeta, né, do futuro. Né? Porque é uma nova forma de viver. Né? O que ele pretende é uma nova forma de agir sem esses valores. Então, ele não quer criar uma nova busca de uma verdade, um comportamento ideal para todos, né, universal, conceitos universais, como Kant, né, buscava na sua moral, né, a ética, a moral kantiana, né, que seria aplicada a todos. Não é isso. Cada um vai identificar aquilo, né, que seria melhor para ele, né, melhor para a sua vida, sem essas amarras, né, construídas aí pelo homem ao longo do tempo. Então, não há uma verdade absoluta. Existe sim uma vontade de se ter uma verdade. Né? Então, cada um vai ter a sua verdade. Tá? Todos os conceitos são criados para se adequar à realidade que se deseja ter, ou seja, são baseados no nada, no niilismo. Tá? Então, é aqui que entra, né, ficou conhecida a filosofia de Nietzsche, né, a filosofia niilista. Apesar de não ter sido ele a criar esse conceito do niilismo, né, que vem aí do latim de nada, é a partir, né, das interpretações aqui de Nietzsche que esse termo ele ganha, né, esse conceito, né, ele ganha mais força, né, e a sua filosofia fica conhecida aí como, né, niilista. Então, a partir do nada, nós temos aumenta nossas oportunidades, tá? Muito, quando você não tem nada te prendendo, né, você pode fazer o que você quiser, tá? Então, o nada aqui é essa destruição, né, de todos esses valores, tá? É não ter nenhum valores te prendendo, né, a forma com que você vai agir. Então, essa concepção aí do niilismo para Nietzsche. Como eu disse, ele não foi, né, o criador desse conceito, né, mas é a partir dele que nós aprofundamos, né, e passamos a utilizar nessa filosofia niilista. Então, nós temos dois, né, tipos principais aí de niilismo. O niilismo passivo, que é aquele niilismo baseado ali no Schopenhauer, principalmente, né, no qual você nega olha só, é a negação do desperdício da força vital na esperança vã de uma recompensa ou de um sentido para a vida. Opondo-se frontalmente à moral cristã, nega que a vida deva ser regida por qualquer tipo de padrão moral, tendo em vista um mundo superior, pois isso faz com que o homem minta a si próprio, falsifique-se enquanto vive a vida fixado numa mentira. Então, enquanto a gente acredita, né, que existe um mundo superior, a nossa vida aqui é uma mentira. Né? Tudo que a gente está fazendo, vivendo, é com base nessa preocupação se irá alcançar esse mundo superior ou não. E esquece de viver, né, conforme os nossos desejos. Tá? Então, aceitar, né, a vida, né, sem empreender nenhum tipo de esforço ali, né, para ser para viver, né, conforme a gente gostaria. Então esse é o niilismo passivo, aceitar, né? Não adianta a gente empregar, né, nenhum tipo de esforço vital, porque isso não vai adiantar, não vai mudar, né, a nossa vida. Tá? O niilismo ativo, né, é aquele que o Nietzsche prega, tá? Que reconhece todo esse conceito aqui do niilismo passivo, tá? Mas, né, ele propõe que nós ressignifiquemos, né, a nossa realidade. Tá? Então, a partir do nada,
né, a gente crie novos valores de vida ali, né, para viver conforme os nossos instintos, né? Então é o resgate aí do espírito, né, dionisíaco. Então olha só, o niilismo ativo é onde Nietzsche se coloca, segue o mesmo rumo do niilismo passivo, mas propõe uma atitude mais ativa, renegando os valores metafísicos, redirecionando a sua força vital para a destruição da moral. Tá? Então, o esforço que a gente iria empregar aqui no niilismo passivo para alcançar esse mundo metafísico, a gente vai pegar esse esforço e destruir esses valores morais para viver, né, conforme a gente ache correto, né, conforme a gente gostaria. E cada um, é claro, vai a viver de uma forma diferente, né, porque nós somos diferentes. Então, olha só, no entanto, após essa destruição, tudo cai no vazio, né? Ou seja, no nihil, no niilismo. A vida é desprovida de qualquer sentido. Reina o absurdo. O absurdo, né, na filosofia, é essa busca de um sentido, né, para a vida. Então, se a vida é desprovida de qualquer sentido, vai reinar, né, o absurdo. E o niilista não pode ver alternativa se não esperar pela morte, né, ou provocá-la. Tá? Mas aqui não é esperar sentado, né? É esperar vivendo, né? Esperar segundo ali, né? O que ele aceitando, né? Toda a tragicidade da vida, né? E vivendo conforme essa tragicidade, né? Conforme essa dor, tá? O niilismo passivo aqui, ela é muito associado a uma questão assim, muito mais depressiva, né? Do ser humano. E aí vem, né, um conceito que está ilustrado lá no livro Assim Falou Zaratustra, tá? Que é o conceito ali de Deus está morto e de super-homem. Tá? Então, olha só, para Nietzsche, a crença em Deus, né, não faz sentido. Em Assim Falou Zaratustra, o filósofo diz que Deus está morto e que, sem religião, os homens podem reconhecer o valor deste mundo e assumir sua própria liberdade. Dessa maneira, podem se tornar deuses. Então, quando você não tem uma figura metafísica, né, que está ali moldando o seu comportamento, né, que você não está preocupado, né, da sua forma de agir, porque tem alguém que está, né, te julgando, né, com base em suas ações, você se torna o próprio Deus das suas ações. Você tem essa liberdade. Não está falando que você não vai ser punido, né, se cometer um crime ali, por exemplo. Tá? Não é isso. Mas é que você é livre, né, e que você não vai deixar, por exemplo, de cometer um crime porque tem valores, né, que te impedem, né, de cometer esse crime. Muitas vezes as pessoas deixam né, de praticar atos, né, que são considerados ali socialmente, moralmente condenáveis, né, exatamente por conta dessa pressão que a sociedade tem, né, dessas regras que a sociedade cria. Então, ao destruir essas regras religiosas, né, sociais, você age, né, livremente, você se torna, né, um além-homem, né, que é o significado aqui, né, desse termo em alemão, né, ou seja, se você é além-homem, você é um super-homem, né, não uma pessoa invencível, né, como nos quadrinhos, né, mas você está livre de todos os valores, né, olha só, o super-homem é um ser superior que está livre dos valores que regem a sociedade, como as crenças religiosas. Este homem tem coragem de lidar com as escolhas sem atribuir seu destino a Deus, né? Então, o Nietzsche, né, ele evoca essa ideia de super-homem aí, tá? Então, tudo isso que a gente viu, né, desse conceito aí das obras de Nietzsche, é com uma intenção de destruir os valores morais, racionais, religiosos construídos ao longo, né, da nossa história, né, para que a gente possa viver a vida conforme a gente ache, né, mais correto.
tá? Então, esse é o pressuposto, é o ponto fundamental, né, do pensamento, da filosofia, né, de Nietzsche, tá? Aí aqui uma mensagem, né, uma mensagem final para a gente refletir, né, sobre esse conjunto aí, né, de ideias. É claro que Nietzsche, ele tem obras ali, né, vai discutir coisas muito mais a fundo, mas a gente entendendo essa superação, né, desses valores, né, e essa crença de que o super-homem é uma pessoa livre, né, desses valores sociais, responsável, né, pelo seu destino, né, ele é o único responsável pelas suas ações, tá? A gente entende aí grande parte, né, 80% da obra, né, de Nietzsche, tá? Então, a mensagem do velho profeta do Oriente, ou seja, Zaratustra, né? Zaratustra é o criador ali, né, do zoroastrismo, né, religião persa. Não deve ser entendida como uma ameaça, mas como um anúncio da autenticidade humana. Então, essa ideia, né, de que Deus está morto não é uma ameaça, né, à figura, né, de Deus, à figura de Jesus Cristo, mas um anúncio aí da nossa autenticidade, né, de que você sabe, quando você coloca essa ideia aí, né, de que Deus está morto, né, para Nietzsche, você sabe que todo comportamento, né, de uma pessoa, ela é autêntica daquele ser humano, né? Então, se ela comete um crime, não vem falar que é em nome de Deus, né, que está cometendo aquele crime, né, que é em nome, né, de uma determinada religião, né, de algum valor, não. É porque ela quis cometer aquele crime, né? Foi algo autêntico dela. Isso reflete, por exemplo, num caso recente da deputada, né, Flor de Lis, né, que você já deve ter escutado notícias a respeito disso, né, que ela, né, teve, não vou entrar aqui muito nos detalhes, né, até para não correr o risco de errar em alguma informação aqui, né, mas ela disse que mandou matar o marido lá, né, que era filho também, que era genro, não sei como é que era a história direito, né? Mas mandou matar porque, aos olhos da religião ali, né? O divórcio seria pior, né? Seria muito condenável, né? Seria condenado ali, né? O divórcio, tá? Então, olha só, ela está utilizando, né? De um valor religioso ali para justificar uma ação dela, né? Então totalmente ilógico a gente pensar nisso, né? Pensar em todas as guerras, né? Todos os atos terroristas, né? Que acontecem no mundo afora, que são justificados em nome da religião, tá? Então, olha só, por que dizer que Deus está morto é afirmar que devemos agora viver plenamente a vida, né? Então, a gente vive conforme a gente bem gostaria. Ao afirmar isso, Nietzsche convoca todos para que possamos ser autenticamente nós mesmos, livres de falsos valores e da perniciosa moralidade. Tá? Então, ele critica toda essa moralidade. Então, aqui, né, nesse ponto, né, da nossa aula, já no finalzinho, né, eu espero que, né, já tenha ficado aí, né, bem claro, né, dessa filosofia, né, de Nietzsche, da filosofia da vida, né, a filosofia de como devemos viver a vida livremente, sem nenhum valor. E a filosofia deve destruir todos esses valores, né? É uma filosofia que deveria destruir todos esses valores, né, construídos pelo ser humano, né, pelo homem até então. Então, o que devemos entender por bom? O bom é tudo aquilo que ajuda, né, na afirmação da vida, né, e não um conceito construído. Por isso que, né, no livro lá, Além do Bem e do Mal, né, ele trabalha também essa questão aqui, né, do que é bom, né, do que é ruim. Tá? Então, o bom é tudo aquilo que ajuda na afirmação, né, da nossa vida. Então, se eu estou fazendo algo, né, para afirmar a minha vontade, né, afirmar, né, a minha independência, estou fazendo algo bom, tá? Dessa forma, passamos a nos envolver com tudo o que significa
comprometimento com o eu. Tá? E justamente por estar comprometido com o eu, é que todo homem deve permanentemente ousar, reavaliar suas crenças, procurando sempre sua autorrealização. Né? Então, o Nietzsche ele procura, né, muito estabelecer esse espírito criativo, né, do ser humano. Ele está muito preocupado com essa questão, né, mais estética, né, do que com a questão ética, tá? Que o homem ele possa ousar, né, ele possa ser livre, né, criar, transformar. Tá? Então, a sua filosofia, ela critica, por exemplo, muitas vezes, critica, né, a história. Ele tira alguns pontos positivos, né, da história, mas, né, sempre critica. Né? Por exemplo, quando a gente estuda grandes homens do passado, né, a gente pode tirar, né, de bom inspiração para nós, né, também agirmos conforme aqueles homens, né, do passado. Tá? Mas, ao mesmo tempo, se a gente ficar preso, né, a esses grandes homens aí, isso pode ser um impeditivo de nós criarmos algo novo, porque a gente vai justificar que aqueles homens já criaram tudo, né? Fizeram grandes obras e que eu nunca vou conseguir fazer uma grande conquista, uma grande invenção, uma grande transformação, né? Coisas grandiosas conforme aqueles homens, né? Da mesma forma, né, que a história hoje em dia critica várias ações do passado, né, mas que o mundo inteiro, né, no seu passado, cometeram erros, né, cometeram várias falhas. Então, se a gente fica preso simplesmente, né, nessa questão histórica aí, de criticar o passado, né, a gente vai esquecer de viver a nossa vida e vai ficar nessa crítica interminável, né, porque todas as sociedades no passado, né, cometeram erros, né, equívocos. Então, se a gente ficar só criticando, a gente vai esquecer, né, de agir, né, esquecer de agir, de esquecer de viver, né, o nosso presente. Então, ele faz essas críticas aí à história, tá? Bom, a gente chegou aí ao fim da nossa aula. Eu vou deixar para vocês um vídeo, né, que eu achei bem legal, né, um mapa mental, né, construído com um resumo aí da obra de Nietzsche, que vai complementar isso que eu falei para vocês, vai reforçar essa ideia aí, né, dessa superação desses valores, né, e esse resgate ao espírito dionisíaco que existe em cada um de nós, né, o instinto, né, quando a gente quebra esses valores morais, né, os nossos sentimentos eles afloram, né, eles passam a ter um valor aí nas nossas ações, a gente passa a agir mais, né, conforme, né, os nossos desejos, né, esses instintos emocionais, tá? Se vocês quiserem aprofundar em algum assunto que eu não tenha explicado, né, também, que tenha ficado faltando, que vocês já tenham escutado em algum outro lugar e queiram aprofundar, que eu não abordei aqui, né, me procurem, né, me mandem uma mensagem, né, lá no WhatsApp, para a gente, né, tá aprofundando essa questão. Porque, né, aqui nas videoaulas é um espaço muito restrito, né, de tempo, né, de debate, né, no qual só eu exponho essas ideias, né, e não essa troca, né, de conhecimento. Então, para existir essa troca, né, eu preciso de um feedback, né, de vocês, né, desses questionamentos, dessas dúvidas aí, tá? Então, é só vocês mandarem que eu estarei à disposição para a gente estar debatendo e aprofundando, né, fazendo paralelismos aí com outros filósofos também. Tá? Então, no mais, desejo a vocês bons estudos, um grande abraço e até a próxima aula.